Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade no nosso material, tá? Ainda falando de contabilidade avançada e internacional. Na aula passada nós começamos a tratar sobre a apuração do ágio ou ganho na compra vantajosa, né? Especificamente na aula passada nós falamos mais sobre o ágio, né? Como é que é o lançamento, como é que apura o ágio, em qual situação que isso ocorre. Hoje nós vamos falar do ganho na compra vantajosa, ou comumente chamado também de deságio, né? Só que antes de dar continuidade na matéria, eu vou refrisar, né, alguns pontos que são importantes para que vocês não fiquem perdidos no entendimento da matéria. Bom, eu já falei isso na aula passada, mas eu julgo importante falar de novo. Quando se fala em participação societária, existem duas formas de se contabilizar isso. Ou é valor justo, ou é o MEP, método de equivalência patrimonial. E, em se tratando de MEP, toda vez que a minha participação societária estiver obrigada a fazer a escrituração baseada no MEP, eu tenho que apurar o eventual ágio ou eventual ganho na compra vantajosa, né? E quem está obrigado a escriturar a sua participação societária baseada pelo MEP? Basicamente, quando a participação se enquadra como controlada, como coligada ou como controlada em conjunto, né? Então, se minha participação se encaixar dentre essas três opções que eu te dei, então você tem que contabilizar pelo MEP. E em se tratando de contabilidade pelo MEP, se faz necessária a apuração do ágio e do ganho na compra vantajosa. Quando que ocorre o ágio e quando que ocorre o ganho? O ágio, nós vimos na aula passada, que ocorre quando o valor que eu paguei na aquisição das ações da subsidiária é superior ao valor desses ativos e passivos, ou seja, o acervo líquido da subsidiária, nessa mesma data, avaliada a valor justo. Ou seja, eu paguei 100 mil em 80% do capital da subsidiária, sendo que na hora que eu fui apurar, né, nessa mesma data, eu fui apurar os ativos e passivos avaliados a valor justo dessa mesma subsidiária, eu cheguei ao valor de 80 mil. Ou seja, eu paguei mais do que eles realmente valem, avaliados a valor justo. Nós vimos como é que é o lançamento de tudo isso. E como que é a apuração do ágio. E pode acontecer também ao contrário. Eu paguei 100 mil, mas o valor justo do acervo líquido da subsidiária, né, é 120. Né? Então eu paguei menos do que eles realmente valem, avaliados a valor justo. Né? Então essa vai ser a situação que nós vamos apresentar hoje e mostrar como que seria o lançamento e a apuração desse deságio. Então, ganho e compra vantajosa. Vamos ver o exemplo 2 aqui. A Hold SA adquiriu em 1º de janeiro de X1 80% das ações do capital social da subsidiária SA, pelo valor de 180 mil. O patrimônio líquido da subsidiária SA teve a seguinte evolução nos exercícios de X1 e X2. Ou seja, eu paguei 180 mil reais por 80% do capital da subsidiária. E o capital da subsidiária, o patrimônio líquido da subsidiária, teve algumas modificações no período X1 e X2 que nós vamos ver agora. Bom, saldo em 1º de janeiro de X1. Esse saldo aqui corresponde ao patrimônio líquido da subsidiária na data da aquisição. 300 mil. Opa, então aí eu já consigo verificar se eu paguei mais ou menos do que deveria. Se nós formos fazer o cálculo, 300 mil vezes 80%, né? Então 80% do capital
equivale a 240 mil reais. E eu paguei 180 mil. Então, eu paguei menos do que eles realmente valem, né? Claro que nesse primeiro momento, julgando pelo valor contábil, né? Mas aí eu já consigo identificar que eu tive um deságio, ou seja, eu tive um ganho na compra vantajosa. Vamos para as demais informações. Ainda em X1, a subsidiária apurou um lucro de 40 mil reais, né? E por ter apurado um lucro, ela declarou dividendos em 31/12 de X1, que irá pagar em 7/2 de X2 de 35 mil reais. Tendo isso como base, eu cheguei a um saldo em 31/12 de X1 de 305 mil reais, que corresponde ao saldo inicial, mais o lucro apurado, menos os dividendos declarados. E em X2, eu apurei um prejuízo de 25 mil reais. Então, saldo de X1, menos o prejuízo apurado, cheguei no saldo de X2 de 280 mil reais. Beleza. Em 1º de janeiro de X1, por ocasião da negociação da compra das ações, os seguintes ativos da subsidiária SA estavam com seu valor justo diferente do valor contábil. Então nós vimos que, por ocasião da apuração do ágio ou do ganho na compra vantajosa, eu tenho que fazer a segregação disso na ocasião da compra, né? E, avaliando, por exemplo, aqui duas contas que foram instalações de terrenos, eu verifiquei que o valor contábil, ou seja, aquele valor que estava no balanço patrimonial da subsidiária, estava diferente do valor que eu apurei, né, levando em consideração o valor justo. Então vamos ver aqui. Instalações estava contabilizado no balanço da subsidiária a 74 mil reais, quando na realidade o valor justo é 54 mil, ou seja, menos do que estava contabilizado. O valor contábil de terrenos, 51 mil contabilizado no balanço, mas a valor justo 41 mil reais. Então nós chegamos aqui numa diferença de 30 mil reais. Ou seja, as contas, né, essas duas contas aqui, estavam contabilizadas a maior do que deveria quando comparado ao seu valor justo. Então nós já conseguimos tirar algumas conclusões aqui. Bom, a primeira é que eu paguei 180 em 80% do capital da subsidiária, quando na realidade os 80% do capital da subsidiária, né, levando em consideração o valor contábil, é 240. Então, se eu paguei 180 e valia 240, eu tive aí, né, um ganho, né, entre aspas, de 60 mil reais. Só que esse ganho, esse valor, que é a diferença entre o valor que eu paguei e o valor que está contabilizado, não é propriamente dito ainda o ganho na compra vantajosa, o deságio. Por quê? Porque existe uma diferença entre o valor contabilizado de dois ativos, né, no valor contábil, quando comparado com esses ativos no valor justo, né, de 30 mil. E se nós formos analisar então esses 60 mil de diferença menos os 30 que eu já apurei aqui por diferença de contabilização aqui do valor contábil e do valor justo, então caiu para 30 mil a minha diferença entre o valor que eu paguei, né, e o valor que realmente vale é valor justo. Só que esses 30 mil aqui, ele está como se fosse o 100%, né, o 100% das instalações. Né, esse aqui é o valor que está contabilizado no balanço da minha subsidiária, né, só que eu só tenho 80% desse participação aqui. Então nós vamos calcular agora como que fica o ganho, né, dessa participação. Só que antes nós temos duas informações importantes aqui.
As instalações têm prazo de vida útil restante de 5 anos, tomando como base 1º de janeiro de X1. Né? Nós vamos ver que isso é importante, como foi na apuração do ágio, no exercício anterior. Os terrenos foram alienados no exercício social de X1. Outra informação importante que vai influenciar os nossos lançamentos. Vamos fazer o cálculo do ganho. Né? Valor pago pela aquisição das ações de emissão da subsidiária, 180 mil. Valor contábil patrimonial proporcional ao montante adquirido das ações, 240 mil, que nada mais é que os 300 mil do saldo que tinha no patrimônio líquido, vezes 80%, que é o valor, o percentual da minha participação, 240 mil. Então a diferença entre o valor que eu paguei e o valor proporcional ao montante líquido das ações é de 60 mil, que foi aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Que é o valor pago a menor em relação ao valor patrimonial das ações. Só que tem aquela questão da diferença dos valores dos ativos, né, a valor justo quando comparado ao valor patrimonial que elas estão escrituradas. Instalações. Foi verificada a diferença de 20 mil entre os dois valores, na proporção da minha participação, 16 mil reais. Terrenos, 10 mil reais era a diferença, na proporção da minha participação, 8 mil reais. Então, se nós pegarmos aqui os 60 mil reais menos essa diferença apurada, eu cheguei no ganho com a compra vantajosa de 36 mil reais. Então, isso aqui foi o valor do meu ganho, né? Vamos ver como é que fica o lançamento disso aqui tudo. Lançamentos contábeis em hold SA, em X1. Bom, esse lançamento aqui é o lançamento por ocasião da compra das ações. Né? Como diz o CPC próprio, quando eu apuro ágio ou deságio, eu já tenho que fazer a segregação dos valores, né? De que forma esse ágio ou esse deságio ele foi avaliado, né? Então aqui, investimento. Nós vimos que o investimento é uma subconta do ativo não circulante, né? E lá vai estar contabilizado o valor de 240 mil reais, que é o quê? Que corresponde a 80% dos 300 mil que estavam contabilizados na subsidiária, 240 mil reais. Aí surge uma conta que nós não tínhamos visto antes, que é menos-valia instalações. Quando nós fizemos o exercício que apuramos o ágio, existia uma conta chamada mais-valia instalações. Por quê? Vamos voltar aqui. Aqui. Quando eu apurei o ágio, existia uma diferença entre o valor contábil e o valor justo também. Só que na ocasião, o valor contábil estava estava menor que o valor justo, né? Então, por conta do valor contábil estar menor que o valor justo, existia uma conta chamada mais-valia. Nesse caso aqui, o valor contábil está maior do que o valor justo. Então tem uma conta chamada menos-valia. Vamos voltar lá. Então as duas contas estavam contabilizadas com um valor diferente do valor justo, e por conta disso, dessa diferença, que eles estavam contabilizados a maior do que valia avaliados a valor justo, então eu tenho uma conta chamada menos-valia, que também é uma conta patrimonial, que fica no grupo de investimentos, que poderá ser amortizada à medida que isso for se realizando. Nós vamos ver, né, como que fica isso. Então, menos-valia instalações, 16 mil, que é o valor que nós chegamos na proporção da minha participação. Menos-valia terrenos, 8 mil. E o ganho na compra vantajosa, 36 mil. Eu
eu paguei os 180 mil, né, que foi sacrifício do caixa, ou disponíveis, né, somando todos os créditos e o débito, 240 mil. Esse aqui é o lançamento por ocasião da compra das ações. Agora nós vamos contabilizar aqueles eventos que estavam no enunciado, né? Esse primeiro lançamento aqui, pelo registro da parcela proporcional ao lucro apurado na sociedade investida. Então nós verificamos lá no enunciado que em X1 a subsidiária teve um lucro de 40 mil reais. Então eu vou reconhecer, né, esse lucro na proporção do meu investimento. 40 mil vezes 80%, 32 mil. Esse valor, que é o lucro, né, na proporção do meu investimento, a contrapartida disso é receita de equivalência patrimonial, a conta de resultado. Agora, o registro dos dividendos declarados. A subsidiária por um lucro de 40 mil, né, e declarou dividendos de 35 mil reais. Ela declarou que vai pagar, não pagou ainda, né? Então já vou fazer a contabilização do meu direito de receber parte desses dividendos. Então 35 mil, né, na proporção de 80%, chegamos aí ao montante de 28 mil. A contrapartida disso é investimento subsidiária, 28 mil. Vamos contabilizar a amortização com base no prazo de vida útil restante do ativo que o fundamentou. Ou seja, eu vou poder amortizar aquela diferença que eu apurei com instalações, né, na proporção, na importância de 3.200, que corresponde aos 16 mil, que é a diferença, dividido por 5 anos. Por que 5 anos? Porque lá no enunciado, eu estava falando aqui, ó, as instalações têm prazo de vida útil restante de 5 anos, tomando como base 1º de janeiro de X1. Ou seja, a cada ano eu vou poder apropriar parte dessa diferença apurada aqui. Então vai ser 16 mil dividido por 5. Como é o primeiro ano, eu vou poder amortizar 3.200. Então aquela conta que estava credora, eu vou debitar ela, né, e vou creditar a receita de instalações, que é uma conta de resultado. E os terrenos, existe uma outra informação importante lá. Os terrenos foram alienados, ou seja, foram vendidos no exercício social de X1. Se eles foram alienados, eles foram realizados. Uma vez sendo realizado, eu posso apropriar, né, da amortização dele de forma integral. Então, débito e menos-valia terrenos, que estava uma conta credora de 8 mil, vou debitar 8 mil e vou creditar a receita de terrenos 8 mil. Beleza. Esses aqui são os lançamentos do período X1. Agora vamos ver os lançamentos do período X2. Débito, indisponíveis, e crédito em dividendos a receber, ou seja, eu recebi os dividendos que a subsidiária havia declarado anteriormente. Em X2, a subsidiária apurou um prejuízo de 25 mil reais. Então, eu vou me apropriar desse prejuízo na importância da minha participação. Então, despesa de equivalência patrimonial, 20 mil. Investimento subsidiária, 20 mil. Menos vale em instalações, ou seja, o segundo ano dos 5 que eu vou apropriar, eu vou fazer mais um lançamento de amortização na importância de 3.200. Tá? Então, esses são os lançamentos contábeis que eu fiz por ocasião da compra e por ocasião dos eventos que foram acontecendo em X1 e X2. O grupamento investimento apresentaria a seguinte posição em 31/12 de X2. Valor patrimonial, 224 mil. Como que chegamos a esse resultado? Bom, vamos voltar lá. O primeiro lançamento que eu fiz, o valor patrimonial aqui do investimento, 240 mil. Vamos lá.
Vamos ver se teve mais algum lançamento nessa conta. Teve um débito de 32 mil. Então, 240 mil mais 32 mil. Depois, teve um crédito, investimento subsidiário de 28 mil. Então, menos 28 mil. Vamos ver se teve mais algum lançamento. Teve mais um crédito aqui de 20 mil. Então, menos 20 mil. 224 mil. É exatamente o valor que ele está falando aqui. Menos valia instalações, 9.600. Como é que ele chegou nesse valor? Nós tínhamos aqui menos valia instalações de 16 mil. Porém, nós fizemos 2 lançamentos de amortização, né, dos 5 anos possíveis para amortizar, no valor de R$ 3.200. 3.200 em X1 e 3.200 em X2. Né? Então é os 16.000 menos 3.200, né? Menos 3.200. 9.600. Então em X2, a minha posição patrimonial seria o valor patrimonial 224 mil, com todas as mutações que teve essa conta, e o menos valia instalações 9.600. Então o total aqui, líquido, 214.400. Por que não tem aqui a menos valia terrenos? Porque ela já foi alienada em X1, aqui nós estamos falando de X2. Né? Tem mais uma observação aqui para fazer. O valor patrimonial do investimento em 31/12 de X2 é igual ao percentual aplicado sobre o patrimônio líquido contábil da subsidiária SA. Nessa mesma data, 280 mil vezes 80%, 224 mil. Então nós vimos aqui como chegamos nesses 224 mil, né? Analisando os lançamentos na holding. E ele está falando que tem que corresponder ao saldo proporcional declarado na subsidiária. Qual que é o saldo? O saldo da subsidiária em 31/12 de X2 é 280 mil. Então vamos ver. 280 mil vezes 80%, que é a minha participação. Dá os mesmos 224 mil. Então isso significa dizer que a minha participação está sendo contabilizada de forma correta. Né? Uma curiosidade aqui. Para fins de balanço patrimonial, o valor do investimento é 214.400, inclui o valor patrimonial e a menos-valia das instalações, ou seja, o valor que vai ser tido como investimento é o valor líquido, né? Entre o valor patrimonial e o menos-valia em instalações. Então, os lançamentos, pessoal, quando se apura o ganho na aquisição, o ganho na compra vantajosa, são esses, tanto na aquisição, tanto nos eventos, quando apura lucro, quando apura prejuízo, quando tem menos-valia, quando tem mais-valia. Né? Nós vimos como que é no ágil, vimos como que é no deságio. Frente a isso, eu coloquei um exercício no portal, que é esse daqui, para vocês identificarem se houve ganho ou se houve deságio, né, no exercício. Vou ler aqui para vocês verem. A Hold SA adquiriu em 1º de janeiro de X1 70% das ações do capital social da subsidiária SA pelo valor total de 180 mil. O patrimônio líquido da subsidiária teve a seguinte evolução dos exercícios sociais de X1 e X2. Então tem aqui as mutações, né, que ocorreram. Né? Algumas informações importantes, como por exemplo a diferença entre o valor contábil e o valor justo apurado na época da aquisição das ações, e algumas informações aqui inerentes, por exemplo, os estoques foram integralmente vendidos em X1,
As instalações têm prazo de vida útil de 5 anos e os terrenos foram alienados em X2. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam o exercício, apure, verifique se trata de um ágio ou de um deságio, né? Apure esse eventual ágio ou deságio e faça os lançamentos contábeis, tanto da aquisição, tanto do menos-valia ou mais-valia, os lançamentos do lucro e prejuízo apurado na subsidiária, né? E ano que vem nós vamos corrigir esse exercício e, por favor, façam durante a semana, né? E na aula que vem nós vamos debater ele, corrigindo para que a gente frise bem essa matéria que foi passada, tá bom? Então isso era tudo que eu tinha para passar hoje, pessoal. Obrigado aí pela atenção e boa noite.